Boa tarde. Sobreviventes aqui na sala ainda, né, gente? Bom, a gente vai dar seguimento aqui agora com uma mesa. Eu fico muito feliz com essa mesa, né? É uma mesa da pesquisa operacional, que é uma área da pesquisa que está inserida dentro da CODEP, que é a Coordenação de Pesquisa e Ensino, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre indicadores. Na verdade, quando eu chego lá na pesquisa, tem um projeto de indicadores de enfermagem que já tinha iniciado, né? Mas ele precisava de melhorias, né? E aí, a gente, juntamente com estagiários de iniciação científica, a gente retomou esse projeto, né? E agora a gente está numa fase aí, pensando já na construção de planos de ação, algumas áreas dentro da enfermagem, e a gente vai passar um pouquinho da experiência de vocês através das nossas aqui alunas da iniciação científica. Então, eu chamo primeiramente para compor a mesa a Beatriz da Silva Pinheiro, né? A Beatriz é acadêmica de enfermagem da IBMR, ela é aluna de iniciação científica da pesquisa operacional, aí ela vai estar trazendo, nesse primeiro momento, falando um pouquinho dos indicadores de qualidade e segurança da área de enfermagem, projeto que a gente tem trabalhado na pesquisa operacional. Boa tarde, gente. Primeiramente, eu queria agradecer a Lilian por ter me dado essa oportunidade de falar mais ou menos um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo lá na pesquisa operacional e falar um pouquinho sobre um assunto que tem bastante relevância para o pessoal da gestão, e falar um pouco sobre como esses indicadores auxiliam, são uma ferramenta para melhorar a qualidade do cuidado, o cuidado integrado. E eu acho que antes de falar sobre os indicadores do Instituto Nacional de Cardiologia, propriamente ditos, eu acho que é importante, então, a gente falar o que é um indicador. Então, de uma maneira assim, bem resumida, o indicador ele é uma medida síntese são métricas bem objetivas que reúnem dados que são condensados, mas um dado de uma maneira bem objetiva, que vão expressar o desempenho de um processo. E é muito importante porque esses indicadores eles vão fornecer insights sobre uma situação específica e orienta a direção a ser seguida. E uma das características mais importantes, então, do indicador e como ele deve ser utilizado, é porque ele vai sinalizar as áreas com as oportunidades de melhoria. Agora, então, falando o porquê que a gente tem que utilizar os indicadores, por que toda instituição de saúde tem que utilizar os indicadores? Se porque, então, vem de uma justificativa do nosso maior ato normativo para nós da qualidade e segurança, que é, então, a Portaria 529, do dia 1º de abril de 2013, que fala, então, sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Lá no artigo 5, inciso 3, fala, então, que a inclusão dos processos de contratualização e avaliação de serviços, de metas, aqui, indicadores e padrões de conformidade relativos à segurança do paciente fazem parte das estratégias de implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Agora que a gente já falou, então, já definiu o que é um indicador, eu acho que não tem como a gente falar de indicador de qualidade e segurança se a gente não fala sobre a qualidade do cuidado. Eu acho que quando a gente fala sobre qualidade do cuidado, é um termo bem amplo e que a gente vem um monte de nuvem de palavras na nossa cabeça. Será que qualidade do cuidado é só a diminuição, mitigar os níveis de eventos adversos? Será que a qualidade do cuidado é só a conformidade com as especificações? Lá, então, o Instituto de Medicina, lá em 1990, ele define a qualidade do cuidado como grau com que os serviços de saúde voltados para cuidar de indivíduos ou de populações aumentam a chance de produzir os resultados desejados e são condizentes com o conhecimento profissional atual. O que isso quer dizer? Qual é o nível que os serviços de saúde estão auxiliando para um desfecho positivo para o paciente, enquanto eles estão debruçados nas práticas e nas técnicas mais atuais. Então, fazendo um link sobre os indicadores e sobre qualidade do cuidado, como que os indicadores eles auxiliam, então, a melhoria da qualidade do cuidado? Eu poderia falar vários porquês aqui, mas eu elenquei apenas 4,
Então, primeiro, eles vão medir e avaliar o desempenho, então eles vão te dar dados objetivos para você ver o que precisa melhorar, o que não precisa, como tá, o que está bom. Vão facilitar a comparação e o benchmarking. O que isso quer dizer? Que você pode, então, a sua instituição, a instituição que você está, no caso o Instituto, ele pode comparar os dados, os nossos resultados, com o de outra instituição. E assim, ver qual é a prática que a outra instituição está aderindo e aderir aqui no Instituto também. Vão ajudar na tomada de decisão informada, ou seja, com esses dados objetivos que a gente tem, que o indicador dá para a gente tem, então, uma tomada de decisão baseada em evidência, aquilo que realmente, em que pé o nosso Instituto está. E vão monitorar e avaliar a implementação de melhorias. Ou seja, quando você vê uma área que precisa de uma intervenção para uma melhoria, você pode ver, então, se essa sua intervenção foi boa, se ela realmente mitigou um protocolo de segurança, mitigou os níveis de eventos adversos, monitorizar e ver, poxa, precisa então fazer outro protocolo, outra mudança, ou realmente está bom, então vamos continuar assim. E agora que a gente já falou sobre qualidade do cuidado, sobre os indicadores, a gente vai falar sobre os indicadores do Instituto. No total, são 16 áreas que a gente monitora. Essas são as áreas: centro cirúrgico, que é o adulto infantil, transplante, enfermaria, transplante em si, pediátrico, coronariopatia, as enfermarias, terapias intensivas no total. Quando eu chego no Instituto, já tem os indicadores, já tem algumas fichas técnicas de indicadores, já tem as variáveis, mas a gente, então, quando eu chego na pesquisa, lá em meados de novembro do ano passado, junto com a Juliana e a Tassiana, a gente vê, primeiro, como que está o preenchimento desses indicadores. Se não tem um preenchimento correto desses indicadores, eu não vou ter nenhum dado que é específico, eu não vou ter como saber como o Instituto está realmente. Então, a gente vê como que está funcionando isso e, depois de fazer uma análise, a gente propõe, então, um encontro estratégico com os líderes, com apoio da gestão de enfermagem. Nesse encontro, então, a gente falou um pouquinho sobre como que estava o preenchimento do REDCap, quais eram a dor, né, dos gestores, assim, o que poderia melhorar. E aí gerou alguns resultados essa reunião aqui. Primeiro, que a gente avaliou o estado atual. Segundo, que a gente alinhou os objetivos, as metas. A identificação de desafios e oportunidades, o que estava acontecendo, qual era o problema, qual era a oportunidade de melhoria, e fomenta a colaboração. Depois que a gente teve essa reunião, assim, em geral, com as enfermarias, com todos os setores, a gente, então, resolve começar a implementação dessas melhorias pelas enfermarias, orovalvar, cardiopediatria, transplante e congênita, E as enfermarias, então, é o nosso projeto piloto. E lá no dia 28/5, a gente se reuniu, então, com as líderes das enfermarias e resolveu escutar um pouco delas sobre o que precisava para melhorar. Então, a gente viu que precisava da padronização dos indicadores. No caso, a gente já padronizou os indicadores nessa própria reunião aqui. A gente escutou delas qual era a variável que a gente poderia tirar, qual era o indicador que precisava retirar, qual que precisaria incluir. O segundo foi a padronização do instrumento da coleta de dados, porque não tinha nenhum instrumento. E a elaboração de um procedimento operacional padrão para coleta de dados e preenchimento do REDCap. Então, começando aqui pela padronização dos indicadores, eu tirei isso aqui, o exemplo lá da orovalvar. Foram esses indicadores, então, que a gente chegou em um consenso para as enfermarias. Então, tem a taxa de avaliação de risco de queda na admissão, taxa de pacientes com pulseiras padronizadas, taxa de avaliação de risco de lesão por pressão avaliados na admissão, taxa de pacientes com orientação para alta, número de pessoas expostas ao risco de adquirir lesão por pressão, incidência de flebite e incidência de queda.
É legal a gente frisar que isso aqui são os indicadores só para as enfermarias. Para as outras áreas, a gente ainda vai ter uma reunião e a gente vai ver. Para terapia intensiva, obviamente, não vão ser esses mesmos indicadores nem variáveis. E qual, então, que é a vantagem de ter essa padronização dos indicadores? A primeira coisa, que é a uniformização dos dados, já que toda enfermaria vai coletar a mesma variável, os mesmos dados. A melhoria na comparação de desempenho, então a gente pode ver, poxa, a enfermaria da Orovalvar está tendo mais incidência de flebite, a enfermaria de cardiopediatria não precisa de uma intervenção. A facilidade no monitoramento e avaliação, já que são dados que são padronizados, né? Então fica mais fácil da gente monitorar e avaliar. E a melhoria na comunicação e coordenação, já que as enfermarias vão ter os mesmos indicadores, então elas também vão ter uma melhora ali na comunicação, vão ver, enfim, conversar ali entre elas. Agora, falando sobre a padronização do instrumento para coleta de dados, o nosso objetivo, quando a gente quando elaborou esse instrumento, foi facilitar a comparação, ter dados uniformes e precisos, as análises e integração desses dados, além de melhorar a eficiência, a rapidez da coleta e apoiar as decisões baseadas em evidência. Esse aqui que é o principal. E qual que é a vantagem, né, da gente padronizar esse instrumento? Primeiro que é a consistência desses dados, a precisão, a eficiência, porque é mais rápido, base para a decisão na implementação de melhorias e a comparabilidade com uma área e outra. Esse, então, foi o nosso instrumento que a gente chegou. Então, aqui as variáveis, número de pacientes, admissão, taxa de transferência alta, número de pacientes avaliados para queda, lesão por pressão, queda, que antes era queda com dano e sem dano, e hoje a gente já mudou, que é só queda. Paciente com pulseira padronizada, acessos, e aqui tem todos os dias do mês. E essa foi, então, o resultado final. É importante ressaltar que esse instrumento ele vai ser disponibilizado em uma pastinha que vai ficar disponível para todas a instituição e as enfermeiras, então vai ser de fácil acesso. E aí, quando a gente fala sobre coleta de dados, a gente fala já, então, no preenchimento do REDCap. A coleta de dados é basicamente com aquele instrumento que eu falei, e quando a enfermeira, a profissional for abrir, né, para realmente preencher uma fichinha, é como se fosse uma ficha realmente que vai pedir todos os dados que estão aqui. A gente, então, fez meio que um fluxogramazinho aqui, que a gente vai ter a consistência e a precisão desses dados, a eficiência no preenchimento, porque já vai estar tudo facinho ali, já vai estar, enfim, tudo organizado, facilidade de análise e visando sempre a melhoria contínua. E agora, falando sobre a elaboração do POP para coleta de dados e preenchimento do REDCap, o objetivo é estabelecer um procedimento padronizado para coleta e preenchimento dos indicadores de qualidade e segurança. Um banco de dados, que no caso é o REDCap, garantindo a consistência e precisão das informações, facilitando a análise de dados e promovendo a melhoria contínua dos processos assistenciais. Então, aqui é a capa do nosso POP, e assim, a gente faz mais ou menos um passo a passo para como o profissional deve preencher o REDCap, enfim, tem tudo. A gente também fala sobre a responsabilidade. A gente descentralizou esse preenchimento só pela chefia de enfermagem. A gente deixa, então, a chefia de enfermagem, a rotina e a administrativa para preencher, para também não ficar tão pesado só para a chefia, enfim, e também não ficar atrasada. Às vezes a profissional não pôde preencher naquele dia, mas aí já tem a enfermeira de rotina, já tem o administrativo. Enfim, aqui tem a atividade de cada um. E aqui a gente também fala sobre o plano de ação, né? Porque quando você tem um indicador, você tem lá o resultado, e se o resultado for ruim, entre aspas, você tem que elaborar um plano de ação e já tem tudo descrito aqui, passo a passo, como que você deve fazer, quais são as suas opções. E nesse POP, esse que a gente fez foi para a enfermaria. Nesse POP vai
está incluídas fichas técnicas. As fichas técnicas são obrigatórias para todo indicador. E essa ficha técnica, então, ela vai descrever todas as características desse indicador que a gente está falando. No total, nós temos 18 indicadores, então a gente tem 18 fichas, algumas estão sendo elaboradas. Nesse POP que eu acabei de falar, ele ainda está em processo de aprovação, mas ele tem as fichas dos indicadores das enfermarias, aquele que eu tinha falado anteriormente. E o objetivo principal dessa ficha técnica, que ela também vai estar disponível para todo mundo, é que todas as partes interessadas tenham acesso às informações necessárias para o uso adequado, a manutenção e a compreensão do processo. Porque se a pessoa não compreender também, ela vai achar que aquilo ali, para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou preenchendo? Então, é importante que essa ficha técnica fique para todo mundo ler, fique de fácil acesso. E essas fichas técnicas, essa aqui é um exemplo de uma ficha técnica. Tem, então, o nome, a conceituação, o domínio, o método de cálculo do indicador, a definição dos termos que a gente utiliza aqui nesse cálculo, a periodicidade que tem que ser coletado, o público-alvo, responsável pela coleta, o parâmetro que foi de onde a gente tirou e a meta. As ações esperadas para causar um impacto no indicador e a fonte de dados. Essas fichas técnicas, elas não foram criadas do nada. Elas foram criadas com base no NAGE, que é o Núcleo de Apoio à Gestão Hospitalar, lá da segunda edição do Manual de Indicadores de Enfermagem. Então, todas essas fichas técnicas foram criadas através dos dados que estão disponíveis aqui nesse manual. E, como eu falei para vocês, eu dei bastante ênfase na meta que tem cada ficha de indicador. O estabelecimento de metas, então, ele tem 3 pontos importantes. Primeiro, que a equipe vai ter um direcionamento e foco, que vai saber, mais ou menos, poxa, qual a ação que eu tenho que fazer para diminuir, para chegar na meta. Motivação e compromisso, porque com uma meta objetiva, a equipe fica interessada, fica mais... como é que fala? Fica, enfim, tem uma direção melhor. E a avaliação e o monitoramento, tá? Agora, como a gente fez essa meta? Como que a gente estabeleceu? A literatura é bastante escassa quanto a isso, sobre o estabelecimento de metas, mas existe uma literatura que fala que para a qualidade e segurança dos indicadores tem que ser feito a meta através da série histórica. Então, a gente contou com a ajuda do Marcelo, do Núcleo de Bioestatística, onde ele fez, então, essas médias. A gente apresentou naquela reunião primária que a gente teve com as chefias. E, então, esse aqui foi o resultado? Então, por exemplo, para congênita, para queda, aqui ele teve, então, a incidência de 0,30%. Então, a gente estabeleceu uma meta de 0,28%. A gente sempre vai baixar aos poucos. Nunca vai ser algo abrupto. E também não pode ser uma meta muito... Exatamente, não pode ser 0, até porque é impossível, entre aspas, cumprir essa meta, e aí vai gerar uma frustração, tanto quanto da pessoa que estabeleceu a meta, tanto quanto da equipe. E o feedback dos indicadores para as equipes, para a equipe saber em que pé que ela está. Então, tem que ter uma certa regularidade, de mês em mês, de semana em semana. Precisa de uma clareza e precisão nesse feedback. Apoio e recursos. Poxa, se eu estou precisando de algum treinamento, poxa, vamos dar então um treinamento lá para a equipe. Então, é apoiar nessa intervenção, nessa melhoria. E o reconhecimento também, quando as metas forem atingidas. Isso tudo vai gerar uma melhoria contínua. E a gente, como pesquisa, a gente não poderia deixar de passar essa oportunidade. A gente fez, então, um indicador que está em submissão, um artigo que está em submissão sobre a gestão de indicadores de segurança e qualidade da enfermagem, um estudo metodológico onde a gente descreve o método que a gente utilizou, a coleta de dados, enfim. E eu procurei algumas frases, assim, para terminar essa apresentação, e não tinha como ser outra, do William. Ele é praticamente assim, o pai, para quem é amante dos indicadores. E não se gerencia o que não se mede.
não tem como você saber o que você tem que melhorar se você não utilizar uma métrica objetiva. Não se mede o que não se define. Então, se você não sabe o que você quer, não sabe o que você está medindo, você, enfim, não mede. E não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Então, essa foi mais ou menos a apresentação. E para falar também, assim, eu espero que todos tenham entendido como que a gente está utilizando os indicadores como uma ferramenta para melhoria contínua do cuidado integrado à saúde cardiovascular dos pacientes do Instituto. Essas aqui foram as referências. Muito obrigada. Bia, obrigada. Só para ressaltar que o artigo, apesar de ser um projeto institucional, ele passou pelo CEP, né? Até porque a gente vai trabalhar eventos, né? Então, a gente tem que passar... Não teria TCLE nesse momento, né? Mas a gente pensa também em ir melhorando, né? Esses processos, enfim. Então, a gente teve uma garantia aí de estar passando pelo CEP já com um projeto que vem de banco de dados, né? Que é institucional, mas que a gente gostaria muito de levar essa experiência às outras instituições, tá? Para continuar, então, a gente vai chamar a Juliana. A Bia, ela trouxe até agora o que a gente tem feito. Então, a gente padronizou, né, alinhou as variáveis, os indicadores das enfermarias, tentou enxugar, porque estava muito amplo, e aí tinha muitos indicadores, muitas variáveis, isso atrapalha a alimentação, né? Padronizamos as fichas e criamos um POP para qualquer conheça o processo, possa fazer, tá? A Juliana agora, ela vai falar rapidamente aqui um pouquinho de planos de ação. Veja bem, a gente ainda não está nesse momento, né? A gente está agora coletando os indicadores para trabalhar onde a gente precisa trabalhar, que são as fragilidades. Mas ela já traz um pouquinho da ideia do como é que a gente vai fazer isso. A Juliana também é aluna da iniciação científica e é acadêmica de enfermagem da IBMR. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Juliana Souza, sou graduanda em enfermagem pela IBMR e, como a Lili já falou, faço parte da iniciação científica junto com a Beatriz. Eu vou falar um pouco sobre construção do processo de melhoria que a gente está fazendo, por enquanto, nas enfermarias do INC. Eu trouxe aqui, quando a gente vai falar de segurança do paciente, a Portaria 529 de 2013 diz que, quando a gente fala de segurança do paciente, a gente precisa mitigar ao máximo os danos evitáveis durante o cuidado. Segundo a OMS, 1 em cada 10 pacientes que são atendidos numa área hospitalar tem chance de sofrer um efeito adverso. Ou seja, 10% dos pacientes que a gente atende pode sofrer um evento adverso. Segurança do paciente é um tema discutido mundialmente e a gente precisa falar de qualidade quando a gente fala de atendimento ou de assistência ao paciente. E aí eu trouxe aqui, quando a gente fala de evento adverso ou de erro, a gente tem algumas teorias que nos fazem vislumbrar como esse erro acontece. Quem tem algum contato com segurança aqui deve conhecer a teoria do James Wilson, que é a teoria do queijo suíço. O James Wilson, ele compara as camadas de um queijo suíço com os processos de uma determinada ação. E os buraquinhos do queijo suíço também é comparado com as fragilidades desse processo. Para trazer de forma bem clara, no caso, por exemplo, de uma administração de medicação no paciente. Antes dessa medicação ser administrada diretamente no paciente, de fato, a gente passa por algumas camadas, por alguns processos, desde a entrada do medicamento no hospital, desde o armazenamento desse medicamento, desde a prescrição médica, a diluição desse medicamento, a interação medicamentosa que pode ter com outro paciente. Todas essas camadas têm suas fragilidades, e segundo James Wilson, o erro acontece quando as fragilidades desses processos se alinham. Aqui eu trouxe os indicadores de qualidade, que é sobre o que a gente está falando, porque para a gente visualizar o erro e entender onde o erro está acontecendo, a gente vai utilizar os indicadores de qualidade. E quando ocorre um erro em um desses processos, a gente precisa se fazer 3 perguntas. A primeira delas é o que aconteceu, qual foi o erro, o que deveria ter acontecido, ou como esse processo deveria ter sido feito para que o erro não acontecesse, e quais falhas do sistema ocorreram.
E aqui está a fase que a gente está. A gente está nessa fase de desafios. Quais são os desafios? Que a Bia já nos explicou o que são indicadores, o que eles nos trazem dados, a gente sabe onde nós temos maior incidência de flebite, ou de queda, ou de lesão por pressão. Nós sabemos onde aconteceu, seguindo a teoria de James Wilson. A gente pode identificar como aconteceu, ou em que processo, mas como a gente utiliza, de fato, esses dados para construir qualidade, construir melhoria no processo. Então, a gente tem todas essas perguntas. Quando a gente começa a implementar uma melhoria? Como? A partir de quais dados? Por onde a gente começa? E aqui eu trouxe a gente precisa entender primeiro que nem toda mudança é uma melhoria. Eu posso implementar uma mudança em um determinado processo e isso não ser, de fato, uma melhoria. Então, eu trouxe 3 características de uma melhoria, o que difere uma melhoria de uma mudança, que é, uma melhoria sempre vai alterar a maneira como uma atividade ou um processo é feito. Uma melhoria sempre vai produzir diferenças visíveis nos números. Quando a gente olhar os indicadores daqui a 30, 40, 60, 90 dias, a gente vai visualizar resultados positivos. Assim eu posso definir que foi de fato uma melhoria e não só uma mudança. E a melhoria tem um impacto duradouro. Porque quando eu implemento um novo processo, uma nova forma de fazer um processo, eu não quero que daqui a 30 dias ou daqui a 60 dias os colaboradores voltem para aquela forma, ou voltem para aquela forma automática de realizar aquele processo, e assim a melhoria não tem um impacto duradouro. Então, foi só uma mudança. Pode até ter tido um impacto positivo, mas como não foi duradouro, eu não posso chamar de melhoria. E também trouxe os 5 princípios fundamentais da melhoria, que é o que nós precisamos agora estudar para implementar isso no nosso projeto. É saber o que precisa ser melhorado, e a gente vai utilizar os indicadores de qualidade para saber onde a gente precisa melhorar, ter um mecanismo de feedback para determinar se a melhoria está acontecendo, ou seja, a gente precisa determinar em números esse resultado positivo, desenvolver uma mudança efetiva, que é o que eu falei no slide anterior, precisa ser efetiva de fato a mudança. Precisamos testar a mudança antes de iniciar a implementação. Então, primeiro nós testamos, nós colocamos um novo processo ou uma nova forma de fazer o processo e a gente testa. Se a gente definiu com números que isso trouxe um resultado positivo, aí a gente entra no número 5, que é de implementar de forma permanente, criando um POP, treinando os colaboradores, para, de fato, a gente implementar aquela melhoria. E aqui eu trouxe algumas ferramentas para análise e soluções de problemas. A gente vai utilizar alguma delas no nosso projeto. Primeiro, a tempestade de ideias, ou brainstorm, que a gente pretende utilizar, que é uma técnica para conseguir o maior número de ideias em um curto espaço de tempo. Nada mais é do que reunir os colaboradores que estão, de fato, naquele processo e ouvi-los. É exatamente isso. A gente vai utilizar essa ferramenta. Temos a ferramenta Ishikawa, que é a espinha de peixe, que é uma ferramenta de causa e efeito, que a gente utiliza os 6 M's, que são máquinas, métodos, mão de obra, materiais, medições e meio ambiente, para identificar a causa do problema. Checklist, que nada mais é do que identificar se os checklists padrões daquele determinado procedimento estão sendo realizados, seja o checklist de segurança de cirurgia segura ou de medicação. A aplicação dos 5 porquês, que é bem interessante. A aplicação dos 5 porquês, eu vou te trazer um exemplo bem claro. Vamos dizer aqui um exemplo que um medicamento fora da validade foi administrado em um paciente. Então, a gente chega nesse colaborador da enfermagem, o porquê essa medicação foi administrada fora da validade. Aí ele vai nos dizer, porque quando eu peguei na farmácia já estava sem rótulo, já estava preparada na seringa. Mas por que já preparou na seringa? Eu vou perguntar para o farmacêutico, sem antes de olhar. Porque eu tenho um profissional que quando ele armazena aqui na farmácia, ele deveria olhar e não eu. Por que esse profissional não olhou? Porque quando ela vem lá do almoxarifado, ou de onde esse medicamento fica armazenado, o rapaz que trabalha lá, ele já deveria ter feito isso. E por que não foi feito? Aí a gente talvez identifique que esse profissional tenha sido demitido e que a gente ainda está procurando, a gente não tem esse profissional. Então, a gente utilizou os 5 porquês e chegamos na causa do nosso problema. O gráfico de Pareto, que nos ajuda a priorizar quais problemas ou quais indicadores a gente deve trabalhar primeiro, e os 5 Ws e 3 Hs, que é o que a gente vai utilizar no nosso projeto. Aqui, os 5 Ws e 3 Hs traduzido é respondendo essas 8 perguntas, eu crio um plano de ação de melhoria. Então, a gente respondendo isso, a gente já tem um planejamento. As perguntas são, quem será o responsável pela ação de melhoria? O que deve ser feito?
onde deve ser executado, em que setor, quando ele deve ser implementado, por que ele deve ser feito, como isso deve ser conduzido, quanto vai custar e quantas vezes essa ação deve ser feita ou monitorada. E aí nós temos teoria de James Wilson, identificamos o erro, sabemos a causa, entendemos como aconteceu, temos os números através dos indicadores, temos um plano de ação através dos 5Ws e 3Hs, mas e aí? Como a gente faz? Por onde a gente começa? Onde a gente implementa? E a gente utiliza... Quem aqui também tem qualquer contato com segurança do paciente ou com qualidade no atendimento, sabe que o ciclo PDCA é o ciclo que a gente vai utilizar, que é P de plan, ou planejar, D de do, ou fazer, C de check, ou checar, e A de act, ou agir. Então, a gente planeja uma ação de melhoria utilizando 5Ws e 3Hs, ou qualquer outra ferramenta. A gente faz exatamente aquilo que foi planejado, a gente checa os números para saber se a gente chegou no resultado que a gente queria, e se não chegou, a gente precisa entender quais foram os desvios, e a gente age corretivamente nesses desvios. E para agir, a gente precisa de volta planejar. Então, é um ciclo. A gente fala de melhoria contínua, porque isso vai sempre continuar rodando. A gente vai sempre continuar planejando, fazendo, checando, agindo, e assim por diante. Essa é uma outra ferramenta que a gente vai utilizar também em todas as enfermarias. Nós vamos colocar os quadros de gestão à vista. Essa ferramenta implementa uma cultura de melhoria contínua. A gente vai deixar um quadrinho, é exatamente isso, um quadrinho nos setores com os indicadores do ano passado ou do mês passado e as metas que a gente quer chegar. Então, esse colaborador todo dia vai chegar, antes de iniciar os procedimentos, ele vai estar ali de olho na qualidade, a gente vai implementar de fato essa cultura de qualidade e de segurança do paciente. E aí eu trouxe uma frase também do William Deming, que foi o criador do ciclo PDCA, que é: a qualidade não é feita por pessoas ou equipamentos, mas por processos bem executados. E para a gente executar bem os processos, a gente precisa conhecê-los. Agradeço a atenção de todos. Queria aproveitar também para agradecer a nossa orientadora Lilian pela oportunidade, por todo o aprendizado que a gente está tendo lá na iniciação científica. Obrigada. Parabéns, Juliana, pelo adiantado da hora. A gente termina agradecendo. Eu vou estender os agradecimentos à Helena, da coordenação da CODEP, né? Não seria possível se a gente não tivesse lá a pesquisa operacional, a Tereza, a nossa grande amiga aqui, Isabel, né, que está sempre aí nos apoiando com a RedCap, né, e a divisão de enfermagem, né, que nos está sempre apoiando esses projetos de melhoria, né, e lógico, o nosso coordenador assistencial aqui, o Dr. Ruiz. Muito obrigada, tá? A gente agora vai